Agora são 8h07. Vamos fazer aqui uma análise como a mídia está fazendo a cobertura aí do vazamento das informações, né, do The Intercept. A nossa convidada é a Renata Miele, ela que é secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, integra também a direção executiva do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Ela está falando por Skype. Oi, Renata, bom dia. Oi, Marilu, bom dia, um beijo, que bom falar com vocês da Rádio Brasil Atual. Prazer é o nosso, Renata. Olha, eu estava vendo aqui uma reportagem mais recente aqui do The Intercept, né, nesse domingo, onde o João Filho faz uma colocação bastante interessante, né, falando, enfim, de todos os motivos, né, pelos quais realmente a Operação Lava Jato, né, era um grupo político mesmo articulado aí entre os membros do Ministério Público, Judiciário, e ele fala o seguinte, né, que a Lava Jato desfilava como uma deusa grega da ética na sociedade. No final, depois de elencar, né, todos os motivos e tal, ele diz o seguinte, que realmente, mesmo com os fatos escancarados, ainda vai demorar para o mito se desfazer. Divindades não são desconstruídas do dia para a noite. Vamos falar agora com essa inspiração aqui do que o João Filho escreveu. Como é que você está vendo essa cobertura jornalística, em especial a Rede Globo, né, que está falando bastante nessa possibilidade, né, de hackers, né, terem entrado aí nos celulares do juiz e dos procuradores? Então, Marilu, eu acho que a cobertura da mídia, ela é desigual, né? Então, em alguns episódios, apesar, a gente sempre costuma dizer que os veículos privados de comunicação, né, a comunicação privada no nosso país atua como um partido político, né? Eles têm acordos por fazerem parte da mesma extração de classe que domina o país, eles têm acordo em muitas agendas e geralmente se comportam de maneira muito semelhante. Por exemplo, não há nenhum veículo da mídia hegemônica que seja contra a reforma da Previdência. Então, eles têm agendas políticas muito comuns e isso se reflete na cobertura deles. Na Operação Lava Jato, já no primeiro, na Vaza Jato, né? Já no primeiro vazamento, você teve uma cautela, uma postura mais crítica ao Intercept, até desrespeitosa. O Estadão fez uma cobertura muito estranha no primeiro dia, nessa linha da Globo, de sustentar que as provas eram ilegais e que tinham sido obtidas por hackers. Já na terça-feira, um dia depois, né, aquele dia de repercussão, o editorial do Estadão, por exemplo, já fala do afastamento do Sérgio Moro e procura uma cobertura um pouco mais equilibrada. A Globo não, né? A Globo tem buscado sustentar uma narrativa da ilegalidade das provas, de que elas foram fruto de vazamentos hacker, de que elas foram adulteradas, né? Elas estão buscando desesperadamente fontes jornalísticas que sustentem, né, essa narrativa, né? Eu sei porque, enfim, me ligaram, inclusive, da época, para saber se a LGPD, né, a Lei Geral de Dados, tinha alguma coisa a ver com o que tinha acontecido. Eu falei que não, que conversa não é dado pessoal é outra coisa. Mas eles estão nessa busca, né? Por quê? Porque eles têm medo de serem a próxima vítima, né? Nós estamos revivendo aquela novela da própria Rede Globo, né? A próxima vítima. E eles precisam desesperadamente desqualificar esse conteúdo, a forma como ele foi conseguido, né? E eu acho que é essa a tentativa da Globo, né? Desqualificar e tentar manter, não sei se necessariamente o mito. Não sei se o que nesse momento a Globo está buscando é manter o mito Sérgio Moro ou tentando desesperadamente se proteger de um possível envolvimento, de um possível vazamento envolvendo a empresa, né? Glauco? Bom dia, Renata.
Bom dia, Glauco, tudo bom? Tudo certo. Ontem a gente teve ali uma movimentação nas redes sociais, em especial no Twitter, subindo ali uma hashtag sugerindo que o Glenn Greenwald, na verdade, tinha negociado essas informações e que a Rússia estaria por trás. Enfim, um movimento intenso de fake news. O interessante é que no Fantástico, depois você tem uma matéria dizendo: conheça o bilionário russo que está por trás do Telegram. Ou seja, não faz nenhuma alusão direta, obviamente, mas começa a criar no imaginário das pessoas isso, principalmente para quem acredita que a Rússia, como se a Rússia fosse comunista, né? Ainda hoje, os comunistas estão por trás disso. Enfim, como você vê essa dificuldade que hoje o jornalismo, principalmente o jornalismo independente, tem em lidar com essa conjugação? Por um lado, você tem uma mídia tradicional que já definiu muito bem o seu lado, né? Enfim, a proteção ao ministro Sérgio Moro e aos procuradores da Lava Jato. E de outro, as redes sociais também, que a gente sabe que tem toda uma máquina de fake news que também atua no mesmo sentido. Então, como você vê esse cenário, Renata? Então, é o momento da tal pós-verdade que a gente vive, né? Mais valem as opiniões do que os fatos, né? E é assim que se constroem e se sedimentam os sensos comuns. E a gente está vivendo no Brasil em meio a um momento no qual você sempre tem um adversário, um inimigo a ser combatido. E esse inimigo a ser combatido no momento que foi construído, né, até de uma forma surreal, se a gente for, né, olhar para o mundo de hoje, a partir do discurso do próprio Bolsonaro, dos Olavos de Carvalho da vida, e que acabam por uma série de mecanismos psicológicos, sociais, culturais, essa situação do Brasil ganhando um certo eco, que é essa coisa da luta contra os comunistas que voltou de uma maneira insana, né? E não foi só o Dória, né? Se a gente volta um pouco atrás, a campanha, não foi só o Dória, não foi só o Bolsonaro, né? A campanha do Dória aqui em São Paulo também falava da luta contra os comunistas, né? Então os comunistas voltaram a ser um espectro que ronda o Brasil, assim, de uma maneira a ser combatida, o grande mal. E essa narrativa da Rússia, neste momento, ela tem uma aderência muito fácil a toda essa pós-verdade construída por um pensamento ultraliberal, conservador, quase fascista na sociedade hoje, que é esse pensamento do inimigo a ser combatido. Então, nessa teoria da conspiração contra o comunismo, né, atribuir a um suposto país supostamente comunista, por ter sido antigamente a União Soviética, de que eles estariam querendo derrubar o Sérgio Moro e destruir o Sérgio Moro, é uma narrativa que tem aderência aos bolsonaristas, a esse público que já estava predisposto a acreditar nesse combate ao marxismo cultural e tal. Então eu acho que essa narrativa tem essa aderência. Como que a gente combate isso? Com informação. É a única maneira, né? Procurando informação de qualidade, procurando desconstruir esse tipo de discurso, contextualizando. É um trabalho, fazer uma certa alegoria, né? Uma analogia. Quando a gente está construindo uma casa, dá trabalho, mas a gente começa do zero, constrói tudo bonitinho. Se depois da casa construída o construtor esqueceu de colocar os canos, meu amigo, é complicado reformar, sabe? Então, você tem que desconstruir quase a casa para pôr os canos de novo e construir em cima. Então, essa narrativa, nosso papel de desconstruir tanto os mitos quanto essa pós-verdade, ele é um trabalho bem mais difícil de ser feito, mas ele precisa ser feito, e quando ele é realizado de uma maneira paciente, com argumentos, ele consegue ir quebrando essa certa catarse, né, que se criou em uma parcela das pessoas que acreditam em tudo que vem do campo do Bolsonaro, né, e da própria mídia hegemônica, que foi inicialmente quem construiu tudo isso, a Globo em particular. Por causa disso, né, Renata, a importância da regulação dos meios de comunicação, inclusive foi citado isso na entrevista, né? O próprio Lula reconheceu, não é isso? Que era preciso essa regulação na última entrevista com o Juca Kfouri e com o Zé Trajano na TVT e Rádio Brasil Atual, né, Renata?
Exatamente, eu acho que esse episódio, mais esse episódio, né, está mostrando que é impossível, é indissociável a construção de uma democracia saudável, que permita um ambiente para o fluxo livre das opiniões, para que as pessoas, a partir de informações diferentes, de pontos de vista diferentes, formem o seu senso crítico. Então, esse ambiente que requer uma mídia democrática, ele é indispensável para a construção de uma democracia saudável, né? E nós não temos isso no Brasil. As pessoas precisam perceber que, por mais que ter 4, 5 emissoras diferentes de televisão não é uma comunicação democrática, porque elas dizem a mesma coisa, elas dizem para as pessoas, olha, a Previdência vai quebrar e por isso é preciso apoiar a reforma da Previdência. Mas não tem ninguém que pense diferente, as pessoas precisam se auto-questionarem sobre isso. Por que será que todos esses meios de comunicação, sendo que 50 e tantos por cento, 60% da sociedade tem uma visão diferente disso, porque os meios de comunicação dizem a mesma coisa? Então tem alguma coisa que não bate aí, e era aí que era necessário ter se realizado uma regulação democrática da mídia, com parâmetros republicanos de concessão das outorgas de rádio e televisão, para que grupos pudessem ocupar esses espaços a partir de uma visão de diversidade, de pluralidade, né? Então, e nós não tivemos isso. Todos esses grupos aí, praticamente, são herança do período militar no Brasil, que utilizou os meios de comunicação como ferramenta de propagação do regime militar. São praticamente todas as nossas emissoras atuais são oriundas disso, né? Então, nós perdemos uma oportunidade de fazer essa discussão na sociedade que poderia ter contribuído muito para melhorar o ambiente. Talvez não tivesse impedido o golpe que destituiu a Dilma, mas eu gosto, sei lá, mas eu acho que teria impedido a eleição de um fundamentalista sem qualquer condição de governar o país como o Bolsonaro, né? E é sempre bom lembrar, né, Renata, que ao contrário do que muita gente quer promover, um tipo de confusão, regulação democrática da mídia não tem nada a ver com censura. Inclusive países como os Estados Unidos, Canadá, países da Europa, têm seus mecanismos de regulação justamente para impedir a concentração midiática que existe no Brasil, que essa sim pratica censura. Não tem nada a ver com censura, porque é um modelo republicano com participação social. E social aqui eu não quero dizer com participação de grupos econômicos, participação do Estado, participação de organizações da sociedade, para definir critérios de concessão das outorgas, para definir diretrizes que respeitem o que está dito na Constituição sobre como deve ser a programação dessas emissoras, dedicada a conteúdo jornalístico, cultural, educativo. Então, regular significa criar regras, não significa nunca censura. Censura é proibir alguém de dizer ou fazer ou publicar algo. E quem está praticando censura no nosso país hoje é o governo Bolsonaro, que pega um telefone e liga para uma emissora de rádio pedindo para demitir um comentarista, que ataca os meios de comunicação, que expõe publicamente, através de redes sociais, jornalistas que fazem reportagens que desagradam ou que denunciam coisas do governo, né? Então, hoje a censura no Brasil está praticamente institucionalizada como uma política de Estado. Isso é censura, né? Regulação dos meios de comunicação, não. Tanto se me permite aproveitar a oportunidade, o FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, vai relançar essa semana a sua campanha Calar Jamais, mas dessa vez não para fazer denúncias de casos difusos de violação à liberdade de expressão, mas para tentar requalificar e repor no centro da agenda política do país a luta em defesa da liberdade de expressão, que precisa ser qualificada, porque liberdade de expressão não existe para defender ou para proteger quem espalha mentira, calúnia, injúria, difamação, discurso de ódio. Liberdade de expressão é um direito que precisa ser usado com responsabilidade para proteger e avançar na nossa democracia, né? Então, acho que é esse o momento que a gente está vivendo. Inclusive, esse movimento todo contra o Glenn,
né? É um movimento que atenta contra a liberdade de expressão. O que está sendo feito de desqualificação prévia, né, de avaliação moral do trabalho, né, do conteúdo do que está sendo colocado, é uma desqualificação e é um ataque à liberdade de imprensa dele como jornalista e à liberdade de expressão da sociedade, que tem o direito de ter acesso às informações que ele está revelando ao Brasil, né? Posteriormente, pode ser feito investigação judicial, isso tudo pode ser feito, mas constranger um jornalista a não fazer o seu trabalho, isso é ataque à liberdade de imprensa e violação à liberdade de expressão no país. Muito bem, Renata. A gente agradece aqui a sua participação. Um abração para você, Renata. Um abraço, Marilu, um abraço, Glauco, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Falamos aqui com a Renata Miele, secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé e também da direção executiva do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação.